Olá, profissionais da contabilidade. Sejam todos bem-vindos à TV CRC. Eu sou Rafaela Carguilin, coordenadora da Comissão Especial de Valorização Profissional do CRC, e hoje vamos mergulhar no futuro da nossa profissão. E o tema de hoje é Contabilidade 4.0, as estratégias da nova era da profissão. E na live de hoje você vai descobrir como a Contabilidade 4.0 já é uma realidade e como ela está transformando o contador em um estrategista indispensável nos negócios. Vamos explorar ferramentas tecnológicas, habilidades humanas e as grandes oportunidades que surgem quando unimos tecnologia e visão estratégica. E para nos guiar nessa jornada, temos um especialista que domina tanto a área técnica quanto a gestão do conhecimento, Pablo Coelho Ferreira. Pablo é graduado em Ciências da Computação, com pós-graduação em Redes de Computadores, Desenho Instrucional, MBA em Gestão de Projetos e Pedagogia Empresarial, além de mestre em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação, ou seja, a pessoa perfeita para nos mostrar como a tecnologia e as soft skills estão revolucionando a contabilidade. Pablo, seja muito bem-vindo e a partir de agora a palavra é sua. Rafaela, quero agradecer essa imensa oportunidade de estar falando para todos os profissionais de contabilidade, agradecer o convite do CRC do Paraná para poder compartilhar um pouco do que eu aprendi, um pouco dessa vida que a gente vem trazendo sucesso para algumas empresas. Então é uma oportunidade imensa e eu espero que você que está assistindo consiga aproveitar, consiga evoluir o seu trato com o cliente, o seu negócio e saia desse bate-papo, dessa live, com um pouco mais de conhecimento para evoluir o seu negócio. Então, hoje eu vou falar sobre as estratégias na nova era da profissão de contabilidade. Esse conteúdo é da minha inteira responsabilidade e para você reproduzir total ou parcialmente tem que ter autorização dos envolvidos. Eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de serviços, só para dar uma contextualizada no momento que a gente está. Ferramentas que podem auxiliar para fazer captação de novos clientes. Vou falar de redes sociais e de como a gente pode padronizar e melhorar o atendimento dos seus clientes ou dos seus futuros clientes. E eu entro no tema de soft skills. Bom, a contabilidade 4.0 ela não é mais uma tendência, ela já é a realidade atual. A evolução tem sido muito rápida. Boa parte de vocês talvez não lembre, mas antes de 2007 não existia smartphone, as redes sociais eram muito incipientes, eram ainda uma curiosidade, um monte de redes que existiam de processos de comunicação já são obsoletos ou nem existem mais. Quem tem aí um pouco mais de estrada rodada deve lembrar das primeiras redes, entre elas o Orkut. Então, isso foi evoluindo para hoje TikTok, Instagram, Facebook, Google e agora a inteligência artificial. Então, preparar para essa transformação profunda não é algo que está vindo, é algo que já acontece hoje e se você não está fazendo, o seu concorrente está. Então, o cliente, na hora de escolher um profissional ou outro para lhe prestar serviço, ele vai olhar todas essas condições, vai olhar todos esses aspectos do atendimento. E um desses aspectos é essa mudança do papel do contador, que ele deixa de ser, entre aspas, né, a gente sabe que é bem mais do que isso, mas do ponto de vista do cliente, um guardião dos números, e ele passar a te ajudar a ser um estrategista de negócios. Então, deixar de ser um coletor de dados e apresentador de relatórios e de boletos, de tarifas, de DARFs, etc. Então, evoluir um pouco mais. Aqui eu já abro um primeiro parênteses para trazer um case real de um
cliente que a gente deu assessoria, né? E esse cliente era um salão de belezas. Ele tem um sistema de controle de pagamentos, e nesse sistema de controle de pagamentos existe o horário e o dia, né, que foi feito o pagamento. O serviço que contratou-se da contabilidade era simplesmente um serviço tradicional. Só que foi gerado um relatório adicional para esse cliente indicando o fluxo de acordo com o horário de atendimento e mostrando que tinha gaps, tinha buracos no atendimento do cliente durante alguns dias da semana. Então, por exemplo, e é um pouco óbvio, né, mas segunda e terça o cliente tinha muito menos atendimento, em especial na parte da tarde. Mas só que na hora que você coloca isso em gráfico e traz ao cliente que ele fazer alguma promoção para atrair clientes dele naquele horário, aumenta o faturamento do cliente. E, neste caso, o relatório da contabilidade foi muito simples, não levou 5 minutos para extrair os dados e agrupar nos dias da semana e nos horários e levar isso para o cliente. Não era um serviço que ele tinha contratado, tá? Não era nem um serviço que fazia parte do portfólio da contabilidade, mas agregou um valor muito grande ao cliente. Ele não só ficou muito satisfeito e está na contabilidade há muitos anos, desde desse relatório, como também indicou outros clientes. E aí vem uma coisa muito importante: a propaganda boca a boca. Ela é muito forte e ela traz clientes fiéis e que ficam dentro da contabilidade. São clientes que você pode ter um ticket mais alto, porque ele foi indicado, ele já vem de outro contador, provavelmente está insatisfeito, alguma coisa assim. Então já fica uma primeira dica, um primeiro caso real de algo que pode ser extraído com relativa facilidade. Mas vamos voltar. Então a gente deixa nessa situação de ser uma mera commodity. E é como o mercado enxerga o serviço de contabilidade. Entende que é tudo muito parecido, idêntico, e busca pelo menor preço, né? E quando você entra no mercado de disputa de menor preço, o que acontece com a sua margem profissional, com o seu lucro? Ele diminui. Então, olhando para o lado e pensando nesse case, é importante você se diferenciar, né? Não só pela qualidade do serviço, que isso é óbvio, né? Você presta um bom serviço, você estudou para isso, você faz perfeitamente seu serviço. Assim como o concorrente do lado, assim como o concorrente que está à frente, assim como o cara que começou recentemente. Então, qualidade no serviço prestado é o mínimo. Aí a gente entra nos diferenciais: qualidade no atendimento e para a solução de problemas dos nossos clientes, problemas que talvez eles nem saibam que existe ainda. Então, para a contabilidade, você tem uma mesma lógica de outros serviços. Por exemplo, você bateu o carro, precisa fazer um conserto no seu para-choque. Considerando que as lanternagens sejam parecidas, têm a mesma qualidade de serviço, você vai buscar a mais barata. Então, se você entrega apenas o básico, você acaba competindo por preço. Mas se você puder, além do seu básico bem feito, oferecer insights, previsibilidades e der um apoio estratégico para o seu cliente, você tem ganhos. Você tem um maior valor percebido, você tem melhores honorários, um ticket mais alto, você pode vender novos serviços, você tem mais reconhecimento e o principal, você tem uma maior satisfação de ser um profissional verdadeiramente indispensável. Seus clientes ficam contigo, eles não saem, não trocam de contador. Mas o desafio é ver como é que a gente transforma essas oportunidades em realidade. E aí eu chamo a atenção de como alguns contadores já chegaram lá. Por que eles se destacam? Dentro dessa janela da conversa que a gente tem, eu trouxe 2 principais elementos. Não são os únicos, mas eles são os principais no universo que a gente está trabalhando. O primeiro conjunto são as ferramentas de CRM, que fazem a gestão do cliente, que melhoram o teu entendimento dele,
ferramentas de marketing, de inteligência artificial e redes sociais, como Instagram, Facebook e WhatsApp. E o outro conjunto de características são soft skills, como ter um pensamento crítico em cima do trabalho, em cima do atendimento, como pode melhorar a sua comunicação e focar na mentalidade empreendedora, tanto para si quanto levar esse conhecimento para o cliente. Então, vamos começar pelas ferramentas. As ferramentas, elas auxiliam o profissional da área de contabilidade a otimizar seu tempo. Otimizando o tempo, pode alcançar melhores resultados e resultados melhores mais rapidamente. Nesse contexto, eu trouxe 2 grupos de ferramentas. Ferramentas que auxiliam a captação de novos clientes e ferramentas que auxiliam no atendimento, tanto do cliente que está sendo captado, quanto do cliente que já existe. Vou abrir um parênteses aqui. Existe serviço terceirizado para fazer tanto a captação quanto o atendimento. Alguns prometem fórmulas milagrosas a preços bastante acessíveis. Só que eles entregam o mesmo para todo mundo. Então é importante, se você considerar esse serviço terceirizado, que você dê o seu toque, que você personalize esse serviço para que você tenha uma diferenciação no mercado. Senão você volta para a situação do commodity. Ferramenta de captação. Elas servem para identificar e qualificar o lead. Lead é um cliente potencial, é uma pista, tá? É um termo de marketing para identificar quem é que pode vir a ser seu cliente. Você pode identificar isso de uma forma mais trabalhosa, mais gratuita, utilizando redes como LinkedIn, Google, Facebook, listagens das maiores empresas de segmento, por nicho, por local, ou o próprio site das empresas. É comum em contabilidades que estão iniciando, eles percorrerem a área geográfica de onde eles estão instalados. Às vezes, uma pastinha embaixo do braço, cartão de visita, flyer, enfim, batendo literalmente de porta em porta. A cada 10, 20 clientes que essa contabilidade visitar, ela vai encontrar pelo menos um que não está satisfeito com os serviços de contador. Então, é uma forma física de fazer a captação de cliente. Trazendo isso para o mundo virtual, você pode utilizar as ferramentas como o Google, abrir o mapa do Google Maps e olhar todas as empresas que tem ali na tua região, na sua rua, nas paralelas, no bairro, e aí trazer a questão da proximidade geográfica e mostrar isso para o cliente como um diferencial. Falar, olha, eu estou aqui perto de você. Em questão de minutos, eu posso fazer o teu atendimento presencial. Então, é um diferencial. Né? Não necessariamente você deve focar apenas nisso, mas pode ser um ponto de partida para a sua estratégia de trazer novos clientes. Você pode focar por nicho. Você pode fazer seleção de perfis de trabalho, hotéis, salões de beleza, como foi o exemplo citado, padarias, pet shops, e se especializar dentro daquele segmento e trazer diferenciais para esses clientes. Então, conjuntos de relatórios, conjuntos de insights que você criou, você pode sair replicando e ter um ganho de escala, porque os clientes são do mesmo segmento. Além das ferramentas gratuitas, existem algumas que são pagas, preços acessíveis, preços um pouco maiores, como Zoox, Datastone, Econodata e várias outras. Essas ferramentas pagas, elas facilitam o acesso à informação, elas têm filtros, tamanho de empresa, região geográfica, área de trabalho, né? Mas elas têm um problema. As informações delas nem sempre estão atualizadas, porque decorrente da LGPD, que é a Lei de Proteção dos Dados, elas só podem acessar dados públicos ou dados que as próprias empresas e pessoas forneceram a elas. Tá? Então, pode ter alguma desatualização, e muitos dos dados de contato, por exemplo,
são da própria contabilidade da empresa e não da empresa em si. Mas elas servem de ponto de partida para você, por exemplo, filtrar um nicho de empresas no seu bairro, pet shop. Então, ela lista lá 10, 15, 20 empresas. E aí, a partir das ferramentas gratuitas, Facebook, Instagram, pesquisa na internet, você enriquece a sua própria base de dados. A base de dados não precisa ser nada muito complexo, tá? Pode ser uma planilha do Google ou do Excel, onde você põe o nome da empresa, endereço, telefone de contato, e-mail e pessoa de contato. Isso já é suficiente para você fazer um primeiro acesso potencial a esses clientes, né? Outra coisa que você pode fazer é anunciar para os nichos onde pode existir potencial cliente. Então, para isso, você pode usar redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, Google Ads, banners. Essas ferramentas eletrônicas, elas têm filtros que permitem você configurar uma campanha e gastar pouquíssimo dinheiro para aparecer a propaganda da sua empresa. É uma evolução enorme em relação ao que a gente tinha 20, 30 anos atrás, onde você era dependente de publicar alguma coisa no rádio, no jornal, na TV, ou distribuir mala direta através dos correios ou pessoalmente, né, contratar alguém para entregar flyer. Hoje você consegue com 50, 100, 500 reais atingir um mercado e ter retorno em cima desse mercado. Então vamos imaginar que você faça uma campanha que ela dure, sei lá, 15 dias, um mês, e que você empenhe na campanha 500 a R$1.000, tá? E desta campanha vem apenas um cliente. Em quanto tempo de trabalho esse cliente paga a sua campanha? Ou seja, em quanto tempo você tem um retorno dessa campanha? 2 meses, 3 meses, 4 meses? Então, é um dinheiro muito bem investido, tá? Bom, um outro parêntese. Não existe mágica. Você começar uma campanha em rede social, se você nunca fez, você vai cometer erros. Então, é normal que neste começo você invista um dinheiro e tenha um retorno mais baixo do que na segunda campanha. Aí, na segunda campanha, você vai fazendo ajustes, tem um retorno melhor na terceira campanha, e por aí vai, tá? Contabilidades que estão mais amadurecidas, que já estão aí na sua 12ª campanha, eles conseguem atrair clientes com um ticket de 1 a 2 salários mínimos, gastando aproximadamente R$25 a R$30 por cliente que ele traz. Então, se você gasta R$3.000, R$30 por cliente, você está trazendo 100 clientes para dentro da sua contabilidade com um ticket de 1 a 2 salários mínimos, que é o caso desses nichos específicos, tá? Poxa, Pablo, a minha contabilidade ainda é pequena, eu tenho um problema se eu trouxer 100 clientes de uma vez. Começa investindo pequenininho, R$100, R$200, você vai bater cabeça, talvez na sua primeira, na sua segunda campanha não venha ninguém, apareçam curiosos, pessoas entrem em contato, mas são pessoas que já vou explicar para você nos próximos slides, como é que você pode guardar esse contato para no futuro conversar com essa pessoa e talvez daqui a 6 meses, 1 ano, trazer essa pessoa para dentro da sua contabilidade. A área de serviços não é igual à venda de varejo. Então, você não entra numa contabilidade e já fala assim, vou trocar agora a contabilidade. Até acontece, mas é mais comum a pessoa pesquisar, pensar um pouco. Não é igual você entrar numa loja de sapato e falar, quero aquele sapato, ou numa loja de roupa e comprar uma blusa, né? É uma venda que demanda um esforço maior. Então, outra estratégia, se você não quer gastar dinheiro com as redes sociais, mas é uma estratégia que pode trazer, tem que ser usada com cuidado, porque senão ela pode trazer alguma mensagem negativa, alguma percepção ruim de seus clientes, é você comentar e marcar publicações que foram feitas para ou de clientes potenciais. Tem algum efeito, tá? Mas é muito pequeno, mas é um começo, é uma forma de você ir se posicionando na internet. Então, depois que você fez o primeiro passo, você pesquisou o potencial cliente, montou sua basezinha de dados, comentou e tal,
o segundo passo é qualificar esse cliente, é entender se ele de fato é um cliente potencial para você ou se é uma pessoa que não tem interesse em contabilidade, ou porque já tem contador, ou porque não tem empresa, enfim. Então você tem que fazer um dever de casa antes de entrar em contato com a pessoa, verificar o site deles, redes sociais, publicações e tal, para entender melhor o segmento, o negócio dessa empresa, né? E tenta um contato inicial, personalizado. Pode ser um e-mail, um WhatsApp, um direct, ou de fato o telefone, tá? Algumas empresas, elas têm um pool de vendedores que trabalham apenas por telefone. Vocês devem receber de vez em quando ligações dessas empresas. A área de telefonia, especialmente, liga muito, tá? Então, nada impede da gente copiar um pedaço desse modelo e adotar a mesma estratégia. Então, separa lá meia hora por dia para fazer 2 ligações para potenciais clientes. Poxa, 2 clientes potenciais por dia, 14 por semana. 14 por semana, 4 semanas no mês, 56 potenciais clientes que você está ligando. Vamos imaginar que você tem uma taxa de conversão, ou seja, que virem seus clientes 1%. Então, a cada 2 meses, você vai ter um cliente novo na sua contabilidade com esforço de 1 hora por dia. Tá, Pablo, é muito esforço para pouco resultado. De fato, eu fui muito maldoso nessa conta. Você contatando pessoalmente mais de 50 clientes por mês, você vai ter uma taxa de retorno de mais de 10%. Tá? Então, você vai ter aí 5, 6 clientes novos por mês. Desde que você tenha identificado corretamente, se preparado para fazer a venda e tenha feito o dever de casa para qualificar esse lead. E aí entra o processo de venda. Então, assim como o processo de trabalho contábil, o processo de venda também tem uma estratégia, tem o passo a passo desse processo. Existem N estratégias de venda, não vou entrar nelas agora, que é o objetivo aqui do nosso bate-papo, é falar nesse momento de ferramentas. E as ferramentas do conjunto de ferramentas de CRM, elas te ajudam a fazer este acompanhamento. Eu trouxe aqui na tela um primeiro exemplo, onde você tem ali um mapinha Kanban. Kanban, você tem quadros, cada um desses quadros, no caso aqui, é um potencial cliente, e as colunas onde esses quadrinhos estão agrupados são os estágios da venda. Então, você tem lá um primeiro estágio no seu processo, que é cliente identificado, que é aquela pesquisa que você faz na internet, ou o cliente fez um questionamento para você. Aí o segundo quadrinho é a qualificação, você já entendeu um pouco melhor o que ele é, de fato há um potencial de compra ali. No terceiro quadrinho, por exemplo, tá? Não quer dizer que seu processo seja esse, mas no terceiro quadrinho você já entrou em contato, o cliente tem orçamento para pagar o seu serviço, manifestou interesse no seu serviço. No quarto quadrinho, na quarta coluna, desculpa, você já enviou proposta, já está fazendo negociação, e no último quadrinho você já está na fase de assinatura de contrato para passar o cliente para a área de operação. Então, ferramentas de CRM, essa aqui é uma delas, é uma ferramenta gráfica, que tem essa parte gráfica, ajuda você a melhor entender o seu processo de venda. O processo de venda ele pode ser algo demorado, não é algo que acontece no mesmo dia. E às vezes o cliente não pode te atender, tem algum problema, às vezes você não está com a agenda para atender o cliente. Então é importante você manter um histórico do que foi conversado, que é horrível, vocês já devem ter passado por isso, quando alguém quer te tentar vender alguma coisa e some. A pessoa entra em contato, diz que vai mandar uma proposta e, poxa, passa um dia, 2, 3, uma semana e não manda nada. Ou manda a proposta, você devolve uma pergunta, aquela pergunta não é respondida, poxa, já começa mal o processo aí de trabalho, né? Então, essas ferramentas de CRM, elas te ajudam. E aqui eu trago o quadrinho expandido para você ver, em cada um desses quadrinhos, há um potencial cliente com marcações. Então, a ferramenta ela traz uma riqueza de informações que te permite analisar melhor o teu portfólio. Em cima, ele traz o potencial do conjunto de negócios já em valores.
Então, na primeira coluna aí, 24.700, 25.400, 25.160, por aí vai, e fechou no período analisado 289.733. Então, essa ferramenta em específico, é Bitrix, tá? Bitrix 24, eu não ganho nada fazer propaganda dela, é uma das ferramentas. Eu gosto dela porque ela é bastante completa, mas ao mesmo tempo ela também é complexa, tá? Então, é importante estudá-la para fazer a implementação correta, que senão ela vai acabar te atrapalhando, tá? Então, gasta aí uma semana, 2, 3, simula trabalho para você entender. Mas ela é super simples de utilizar. Você literalmente clica no quadrinho e arrasta ele de coluna à medida que o seu negócio vai evoluindo. E ela traz um detalhamento de todo o negócio. O valor potencial, todos os contatos que foram feitos, agendas dos próximos encontros, quem fez o quê, dispara e-mail e por aí vai. Basta você fazer uma pesquisa no Google e identificar a ferramenta que melhor lhe atende. É um trabalho, é um esforço, mas é algo que traz um retorno bem rápido para vocês. Tá? Só sobre ferramentas de CRM dá mais algumas horas de apresentação e sobre as demais ferramentas também, tá? Mas já fica aí a sementinha para vocês analisarem e já terem um caminho aí para o trabalho. Essas ferramentas, elas trazem um pipe de vendas, é um processo, tá? Então, cada uma das vendas, ela tem uma estratégia. Então, contatei o cliente, mas o cliente não tem interesse agora, ele está fechado num contrato com outro prestador de serviços e nesse contrato ele não pode sair, ele está com fidelização. Então, ele já cai num outro mapinha, num outro fluxo, desculpa, dizendo para daqui a um tempo você entrar em contato de novo. Então, próximo ao vencimento daquele contrato, você já começa a contatar o cliente de novo, por e-mail, WhatsApp, telefone, enfim, você define a sua estratégia, para você lembrar ao cliente que você existe, né? E aí, é muito importante na hora que você está fazendo esses contatos digitais, que você passe credibilidade. E como é que você passa credibilidade na internet? Você passa credibilidade com seu site bem estruturado e com redes sociais. Porque a maioria das pessoas, quando vai analisar uma empresa para fazer uma compra na internet, ela busca referências. E essas referências, no caso de prestadores de serviço, começam com um site. E um site que tem a descrição do que você faz, conte um pouquinho da sua história sem ser muito enfadonho, fale das características, dos diferenciais da sua empresa e traga algumas provas sociais. O que são essas provas sociais? São comentários, são elogios de clientes que já trabalham com vocês. Então, essa presença digital, ela traz credibilidade. Se você está contratando um serviço e essa empresa a qual você está buscando, ela não tem site ou não tem redes sociais, isso já depõe no mundo digital contra a empresa. Fala, poxa, esse cara não tem nada? Como é que pode? 20 anos já que existe rede social, sites tem muito mais anos, os concorrentes todos têm, não vou procurar o próximo. Então, o cara, com um clique, ele troca de empresa. Então, isso aí é dever de casa. Você tem que ter site e redes sociais, tá? Imagina que o site é uma porta de entrada, é a fachada do seu negócio, é a recepção onde a pessoa que está buscando o seu negócio vai pisar pela primeira vez. Então, seria um comparativo aí com o mundo analógico. E ele serve mais do que essa recepção, ele é uma vitrine de serviços e uma ferramenta forte de diferenciação do que você oferta. Então, num mercado que todo mundo é visto como commodity, é importante você mostrar a sua diferença, até para você ser selecionado, ou, ao ser selecionado, você mostrar diferencial do que você faz. E o site e as redes sociais também servem para você captar lead, fazendo campanha, sendo algo impulsionado, ou algo espontâneo, orgânico. Então, imagina que você tem aí 2 vezes por semana, você lança postzinhos no seu Instagram, ou faz um videozinho lá para o TikTok. Pessoas que assistem, que veem esses posts, podem entrar em contato com a sua empresa através do site ou através da própria rede social. Então, esse trabalho serve para abrir portas, serve para trazer clientes para vocês. Então, aí fica a dica, ao invés de ficar postando
coisa pessoal, utilize esse tempo aí para fazer uma parte do profissional, tá? A gente tem um cliente, esse cliente não é da área de contabilidade, é da área de educação, mas ele faz uma coisa muito interessante. 2 vezes por semana ele posta uma palavra e a explicação daquela palavra dentro do segmento educacional. Então, toda semana tem 2 palavrinhas. Acaba trazendo uma curiosidade do público, acaba trazendo uma periodicidade, e a pessoa que faz isso não gasta 10 minutos, tá? Já vou mostrar para vocês algumas outras ferramentas. Você pode agendar esses posts. Então, você cria eles no começo do mês e diz, olha, quero publicar no dia 5 este aqui, no dia 7 aquele ali, no dia 18 aquele outro. Então, você gasta ali 1 hora por mês e publica todos. Ou faz diariamente, como essa empresa faz, diariamente não, desculpa, 2 vezes por semana, gasta lá 5 minutinhos. É algo assim, super simples, super rapidinho de você fazer e que, com o tempo, vai trazendo credibilidade para a sua presença digital. Então, essa credibilidade ela vem da mensagem que você posta. Então, a mensagem ela tem que ter o conteúdo e a forma de comunicação. Então, a forma que você se expressa, se ela é mais formal, se ela é mais coloquial, mais clássica, enfim. A periodicidade que você vai colocar essas mensagens pode ser diária. Pode ser 1 vez por semana, pode ser 2 vezes, tá? Tem uma nutricionista, que a gente já fez alguns trabalhos juntos, que ela tem planejamentos 3 vezes por semana, mas cada uma das publicações dessa semana são coisas diferentes. Então, ela criou na sexta-feira, nutricionista também come. Aí ela posta um vídeo comendo coisas que são não saudáveis. E ela explica, olha, você pode comer um hambúrguer, não tem problema, mas busca um hambúrguer que não tem maionese. Busca um hambúrguer com salada, com queijos não multiprocessados, e ela explica e vai lá e come o hambúrguer. Então, esse tipo de publicação também pode chamar a atenção de outros segmentos. O segmento dela, assim como o nosso, também é uma commodity danada, né? Então, você tem que se diferenciar nesse mercado. Então, e por último, dos 4 tripés aí da comunicação digital, que a gente já falou da mensagem, periodicidade e formato, você tem um canal. Então, é legal você escolher os canais que você vai trabalhar para você conseguir focar. Não adianta utilizar, por exemplo, muito texto em ferramentas de vídeo, como YouTube e TikTok. Ninguém lê, tá? Então, ali são ferramentas mais de vídeo, de fato. Pode até ter um textinho, um lettering, alguma coisa, mas bem rapidinho, tá? E muito cuidado com a qualidade. Então, você está aparecendo ali naquele momento, é ali aquela qualidade que o pessoal vai perceber. Então, figurino, cuidado com a roupa, cuidado com o cenário que você está apresentando, a linguagem que você está falando. E lembre-se, você tem públicos diferentes em cada uma das ferramentas. O público do TikTok, normalmente é um público mais jovem, na casa de seus 20, 25 anos de idade. No Instagram já está aí na casa dos 30, 35. Facebook, já um pessoal mais velho aí, acima de 40. Não quer dizer que não tenha gente de 20 no Facebook, não quer dizer que não tenha gente de 40 no TikTok. Existe, tá? E outra coisa é o formato que você vai estar falando nessas ferramentas, a própria linguagem. É vídeo, mas o vídeo do TikTok é mais curto e normalmente mais coloquial. O do YouTube pode ser um vídeo mais estruturado, mais clássico. E há uma outra ferramenta que é o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social mais profissional, onde a motivação do pessoal entrar ali é ter esse trato comercial entre as empresas. Então, quando você cria uma campanha para qualquer uma dessas redes, você pode utilizar uma ferramenta para fazer esse planejamento de campanha. Então, aqui eu trouxe uma telinha de uma agência de publicidade, uma coisa muito mais estruturada, tá? Onde você tem várias pessoas publicando dentro das redes sociais. E aí você tem os trabalhos de cada um sendo planejados para fazer a publicação. Então aqui você tem já uma dica, você pode distribuir esse trabalho de marketing digital dentro da sua própria equipe. Sua contabilidade tem 20 pessoas? Separa 2, 3 para fazer um pedaço desse trabalho e vai controlando pelas ferramentas. Aí vai ficando os históricos
de que foi feito, o que não foi feito, o que está atrasado, o que foi colocado no prazo e por aí vai. Então, você consegue fazer o acompanhamento de todas as suas campanhas para todas as redes sociais, distribuído pelas suas pessoas, pela sua equipe, tá? E aí a gente parte agora para o atendimento. O atendimento pode ser tanto para o cliente novo que está entrando, como para o cliente que já existe. Então, vamos além do ligar telefone ou mandar e-mail. Às vezes você liga no telefone, a contabilidade não atende, ela está sobrecarregada, fica aquele telefone tocando, tu manda e-mail e entra na pilha de e-mails e ninguém consegue responder. Isso é muito comum em épocas de pico, de fechamentos de balanço, de declarações de imposto de renda. Então, hoje existe uma ferramenta, que já faz um tempo aí que ela está no mercado, que traz um atendimento muito mais ágil, muito mais rápido, e aí você sai daquele papel de prestador de serviço que só vai por e-mail, telefone, e passa a dar um atendimento imediato. Essas ferramentas, elas servem não só para divulgar o seu serviço, para tirar dúvida de quem está entrando, serve para você também atender e fazer um atendimento não só personalizado, como padronizado. E a ferramenta mais comum que a gente utiliza aqui no Brasil é o WhatsApp. O WhatsApp, ele pode ser só aquela conversa que você está fazendo ali, você tem que estar toda hora olhando, ou você pode usar um sistema de automação. E aqui eu trago um dos N sistemas que existem, esse sistema chama ManyChat. Você pode, a partir de menus e decisões e escolhas que você vai fazendo, ir orientando a conversa. Então, você vai respondendo automaticamente, de acordo com o que a pessoa fala, você vai mandando para um fluxo de conversa, para outro. Esse caso aqui que eu estou trazendo na tela é uma consulta sobre LGPD. Então, não tem nada a ver com serviço de contabilidade, mas é uma dúvida que seu cliente pode ter. Então, você cria essa estruturinha. Quero saber mais sobre LGPD. Poxa, é um serviço que seu escritório pode fazer. Quero saber mais sobre declaração de imposto de renda. O que pode, o que não pode, o que pode ter alíquota reduzida, que dia que vence e tal. Então, você pode criar essa estrutura já padronizada, não depende de quem está atendendo o telefone, para já responder as principais dúvidas dos seus clientes. É uma ferramenta gráfica super simples de utilizar, não precisa conhecimento técnico nenhum, mas, como toda ferramenta, é importante dar uma estudadinha nela. Aqui eu diria que 1 dia, 2 é mais do que suficiente para você sair do zero para conseguir fazer uma coisa num excelente nível, tá? Vale muito a pena, é extremamente barata, você associa direto o teu WhatsApp dentro do processo de fluxo de atendimento e passa a ter uma percepção do seu cliente de empresas enormes que têm esses atendimentos automáticos, provavelmente vocês já tiveram alguns deles. Mas a tecnologia, embora fundamental, ela não é tudo. O principal, o verdadeiro diferencial está nas suas soft skills, que são as suas características e habilidades interpessoais e comportamentais. Qual que é a importância delas? Elas complementam as suas competências técnicas, aquilo que você estudou, que você sabe fazer muito bem na área de contabilidade, e elas aumentam a sua capacidade de atendimento. Então, algumas coisas que têm extrema importância. Tem empatia, compreendendo o cliente e colocando-se no lugar dele. Seu cliente não estudou contabilidade, ele estudou veterinária, ele estudou mecânica de automóveis, ele não entende contabilidade, ainda mais uma contabilidade num país tão simples, com regras tão claras como no Brasil, né? Só que não. Então, este cliente ele tem dificuldade de entender diversos segmentos e diversas legislações. É importante que você se coloque no lugar dele e explique de forma clara os conceitos que estão associados ao seu trabalho. Vamos inverter a posição. Vamos dizer que você não entende nada de mecânica de carro e seu carro começa a engasgar. Aí chega lá na mecânica, o cara fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que desentupir o bico injetor. Bico injetor em carro? Que raio é isso? Você ainda é da época do carburador. Aí você não entende o que é que tem que fazer no carro. Tem que desempenar o cabeçote. Cabeçote, onde é que fica isso? Então, é importante a pessoa gastar um tempinho ali, literalmente minutos, tá? 2, 3, 5 minutos, para explicar com paciência e maior detalhamento. Um outro serviço, por exemplo,
prestado, que o pessoal tem extrema dificuldade de compreender, os serviços de direito. Quem já precisou contratar um advogado para qualquer área, civil, familiar, penal, enfim, e não teve o atendimento com empatia e com explicações claras, ficou perdido, né? E, poxa, é um negócio que podia ser muito melhor, uma experiência muito mais agradável, né? Dentro dos soft skills, eu trouxe aqui, também soft skills é um assunto enorme, mas eu trouxe aqui alguns pontos. Primeiro, comunicação de alto impacto. Então, você consegue traduzir a complexidade do serviço, complexidade dos números, em narrativas claras, persuasivas, que levem à decisão, que levem as pessoas a tomarem decisões corretas, contar histórias, contar passo a passo do que é feito. Isso traz o atendimento para o momento ideal para você colocar em prática aquilo que você está querendo vender. Segundo ponto do soft skill é o pensamento crítico. Então, no popular, fazer o advogado diabo, né? Então, use para questionar os dados, entregar insights para o cliente, dar previsibilidade para ele. Olha, veja bem, janeiro é um mês que o pessoal sai de férias, eu sei que você já tem essa noção, mas olha o quanto cai. Será que não vale a pena, por exemplo, colocar o pessoal, sua equipe de férias? Em novembro tem aumento, tem pico, então ao invés de você contratar horista, faz um contrato por tempo determinado, e N coisas que você pode estar ajudando, que embora sejam óbvias para a gente, pode ser que para boa parte dos empreendedores que são atendidos pela sua contabilidade não sejam. Então é importante ter esse pensamento crítico, entender o cliente, vamos voltar ali na empatia, compreender a situação que ele está, para poder apresentar propostas. Pense num outro segmento, o médico vai lá em 30 minutos, ele te analisa, escuta lá teu coração, vê teus sinais e identifica o que você tem e te prescreve um medicamento. Poxa, às vezes você passou uma semana, 2, 3, tentando lá se automedicar e não conseguiu chegar no resultado. Mas quando você chega no médico, para ele é óbvio aquilo que você tem. A mesma coisa serve para a gente. Às vezes tu olha os números, os dados de um cliente e fala, poxa, esse cara está errando em tal coisa, ele podia estar pagando em outra alíquota, podia estar pagando menos imposto, podia estar contratando o pessoal dele de outra forma, podia estar comprando os materiais que ele usa como insumo de outra maneira, grupos de compra e por aí vai, tá? Então, às vezes o que é óbvio para a gente, às vezes não, quase sempre, né? Não é óbvio para o cliente que a gente está atendendo. E eu levo ao ponto mais importante, a gente tem uma mentalidade empreendedora. Mas uma mentalidade empreendedora não só com a gente, para o nosso negócio crescer, para aumentar o nosso faturamento, aumentar o nosso lucro, mas também para quem está junto com a gente. Então, se você promove um ecossistema do teu lado, de pessoas que estão crescendo, em parte por algo que você faz, essas pessoas, de alguma maneira, vão ter retorno, e esse retorno pode representar a você uma manutenção dessa pessoa por mais tempo, pode representar a indicação de outros clientes, pode representar um aumento no teu faturamento por conta dessa mentalidade empreendedora que você levou até teus clientes. E você tendo o resultado dos soft skills mais as ferramentas que sugeri, você tem uma maior rentabilidade nos seus negócios e a aplicação desses conhecimentos gerais potencializa o seu trabalho e da sua equipe. Então, você acaba fazendo mais em menos tempo, melhor em menos tempo. Isso reflete em mais clientes, menos esforço no atendimento, maior faturamento. Lembre-se que problemas de comunicação geram desgastes. Então, mal entendidos, erros no que você está falando, esse desgaste gasta tempo adicional para ser resolvido e, no final, acaba causando insatisfação do seu cliente. E cliente insatisfeito troca o fornecedor. Vale para qualquer mercado, a gente faz isso. Nossos clientes fazem isso. Ferramentas que potencializam o seu resultado, seja para captar ou para comunicar com seus clientes, agilizam o seu serviço, padronizam a comunicação, evitando mal-entendidos, e geram dados para otimizar o seu processo. Opa, está vindo muita gente perguntar sobre a nova alíquota do imposto de renda. Está em votação aí na Câmara, 5.000, 7.500, passa, não passa? Daqui a pouco vai ter dúvida. Isso é retroativo? Isso só vale a partir do ano que vem? Então, são dúvidas que as pessoas vão ter
E se você já lança isso nas suas ferramentas, você já tem um primeiro ganho aí. Então, resumindo tudo, a gente viu que a contabilidade versão 4.0 já é uma realidade. Então, você já deveria estar preparado, mas nunca é tarde para começar. Então, vamos fazer a nossa transformação. O nosso papel mudou. A gente não é mais um guardião de números, a gente passa a fazer parte da estratégia das empresas, gerando negócios, ajudando os nossos clientes a melhorar, a gerar valor para eles mesmos. E para a gente se diferenciar no mercado, que por vezes nos vê como commodity, a gente precisa ir além, a gente precisa trazer mais valor para o serviço que a gente faz. Não quer dizer que a gente vai gastar mais, quer dizer que a gente vai melhorar o atendimento. E se a gente otimiza o processo, melhora a comunicação, você acaba nas suas 8 horas de trabalho diário conseguindo fazer algo melhor. Se você evita problemas, você sai mais satisfeito como pessoa. Não apenas o seu negócio melhora, você como pessoa melhora e tem maior satisfação naquilo que você está fazendo. Isso é muito importante também. E as ferramentas de captação e atendimento, como CRMs, comunicação digital, estando alinhadas, elas são aliadas poderosíssimas para otimizar o tempo e alcançar melhores resultados. Você vai gastar um tempo para configurar elas, para entender, para pesquisar sobre elas, mas depois que você colocou em operação, ó, é só deixar lá e a coisa traz resultado por si própria. Deixar lá não quer dizer abandonar, tá? Mas quer dizer que você vai empenhar menos tempo do que você empenhou originalmente para trazer resultados cada vez melhores. Lembre-se que tecnologia é fundamental, mas quem manda de verdade no teu resultado e no teu diferencial são as soft skills. E é através de comunicações de alto impacto que a gente traduz a nossa complexidade do trabalho em narrativas claras, em narrativas persuasivas, e traz empatia para o cliente. Vou voltar ao exemplo do médico. Tem médico que mal olha para você, faz meia dúzia de perguntas, prescreve o remédio e tchau. Tem médico que gasta mais 2, 3, 5 minutos, explica o que você está passando, o que vai acontecer dali para frente. Então, é muito mais acolhedor do que você chegar no médico e falar, você está gripado, toma Novalgina e volta daqui a 7 dias se não melhorar. Manter um pensamento crítico para entregar insights e previsibilidade, explicando o significado dos dados para o negócio do seu cliente e fazendo ele melhorar o seu trabalho. E ter mentalidade empreendedora para fazer a gente enxergar cada interação como uma oportunidade de gerar valor e fortalecer a parceria que a gente tem com o cliente e com o cliente dele. Se a gente leva esse conhecimento para ele, você está ajudando o cliente também, o seu cliente, a melhorar o serviço. E ser um profissional diferenciado pela qualidade de atendimento, aquele que o cliente não troca de jeito nenhum, topa pagar mais, esse é o objetivo do nosso negócio, do negócio de qualquer prestador de serviço. E não só para a gente, como também para os nossos clientes. Então, é sua ação que define o sucesso. Vou sugerir aqui 3 passos muito simples para você já começar hoje a fazer essa alteração. Selecione e estude ferramentas de comunicação, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, Facebook, Google. Elabore uma linguagem de comunicação que seja a cara do seu negócio, do seu empreendimento. Se ela vai ser coloquial, formal, didática, despojada. A IA pode te ajudar a auxiliar isso, o ChatGPT, o Gemini e outras ferramentas de IA. E trabalhe os seus soft skills. Comece com um diagnóstico de como estão os seus soft skills. Se for o caso, busque auxílio para complementar os buracos, os gaps dos seus soft skills. E treine, tá? Treine bastante, porque você está mudando a forma de ser, de apresentar. Então, 3 passos. Ferramenta, a linguagem de comunicação da sua empresa e a sua forma de comunicar, de pensar, de trabalhar. Então, com isso, eu encerro a mensagem que eu tinha aqui para vocês hoje. Eu deixo aqui meus contatos, tanto o meu e-mail quanto o WhatsApp, para dúvidas, sugestões, enfim, qualquer contato que vocês queiram fazer para ajudar a melhorar aí o negócio de vocês. Rafaela, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero ter contribuído aí bastante. E agora eu volto aí a palavra para você. Pablo, é sensacional, tá, a tua explanação. Sua visão aí como a contabilidade 4.0 né, trouxe muita clareza e inspiração aqui para todos nós. Muito, muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento, tá? E antes de encerrar, né,
Eu queria saber se você tem mais alguma mensagem final aqui para os contadores que querem se destacar aí na nova era, como lidar ainda agora com todo esse desafio. Claro, Rafaela, é uma mensagem de otimismo. A 4.0 já chegou e você, mais cedo ou mais tarde, vai estar trabalhando com ela. Então, vamos começar mais cedo, que aí você trilha um caminho mais limpo, você chega na água limpa antes de todos os outros, porque todo mundo vai ter que ir, tá? Os negócios formais, os negócios clássicos, eles estão passando por transformações. E eu trago um grande exemplo: livraria, bancas de revista, revistas impressas. Olha como este mercado que alguns anos atrás mandava, jornalismo, mandava em tudo, como mudou em menos de 20 anos. Eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente aqui que fala assim, como mudou? Sempre foi assim. Não, era muito diferente em 2007, 2010, antes da Apple lançar o smartphone, antes das redes sociais explodirem e levar todo esse conhecimento para o pessoal. Então, isso tem um real impacto no negócio da gente. Por outro lado, também viabilizou essas ferramentas digitais a gente atender clientes sem papel. Então, antigamente, lembra que transitava um monte de papel, malotes de documentos, tinha que redigitar tudo no seu sistema, caía o sistema dentro da máquina, quebrava o HD, poxa, era um caos. Hoje está na nuvem, o cliente manda tudo digital, ou quase tudo, né? Você tem menos arquivo, menos necessidade de espaço físico, pode trabalhar da praia, não que isso seja uma vantagem, que você também trabalha das férias, mas você pode sair de férias no meio do caminho sem se preocupar com o trabalho, né? Então, são evoluções que já vieram, já estão acontecendo, muitas delas a gente adotou e nem percebe. Então, essa questão da nuvem, dos sistemas automatizados foram acontecendo, né, nos escritórios de contabilidade, mas tem um monte de coisa lateral que está circundando, que a gente usa na vida pessoal da gente, para a gente trazer, incorporar para dentro do serviço e ter um diferencial gigante, enorme, uma coisa que está a um passo de acontecer para quase todo mundo, tá? Então, minha mensagem é, gente, vamos entrar, vamos começar a pensar criticamente sobre isso, do porquê que eu já não fiz, porque eu vou ter que fazer isso, tá? Então, se você não fez ainda, daqui a 5 anos teu negócio talvez não exista, tá? Então, vamos olhar o lado positivo. Eu estou vendo isso, estou tendo contato com essa informação a tempo de ser um diferencial, de conseguir me alavancar. E olha que grande oportunidade que a gente está tendo com a reforma tributária. Imagina a quantidade de gente que vai ficar doida, que já está doida, com o que está vindo por aí. Então, são anos aí dessa transição, então são anos de oportunidade que a gente tem de esclarecer, de prestar novos serviços, de montar treinamentos, de montar sistemas simples de esclarecimento de dúvidas e, com isso, conseguir trazer novos clientes. Se você não fizer isso, você vai acabar atendendo o telefone o tempo todo, ficar respondendo e-mail dos seus clientes, gerando insatisfação deles. Então, é uma oportunidade assim ímpar esse momento que a gente está passando na área de contabilidade, quando a gente junta todas essas ferramentas e pode prestar um serviço ainda melhor para mais gente e faturando mais com maior lucro. Então, acho que é um momento assim maravilhoso que a gente está enfrentando, que a gente está vendo, que a gente está recebendo aí. Não pode ter resistência, né? Tem que avançar, tem que inovar, né? É normal quando a gente encontra uma coisa diferente, ter um pouquinho de resistência. A gente sai um pouco da zona de conforto. Aconteceu comigo, tá? Mas na hora que você pisa, você vê, cara, como é melhor, como é diferente. Eu tive resistência a usar smartphone, eu tive resistência a usar o WhatsApp. Vencida ali a primeira semana, eu falei, gente, como é que eu vivia sem isso? E serve para o resto todo. Imagina hoje você sem smartphone e sem WhatsApp. Você vai pagar uma conta no banco. Antigamente você tinha que ir para fila. Hoje tu tá ali, paga rapidinho e vai embora, vai tocar a tua vida. Ou quando você já não deixou em débito automático, né, agendado. Então, essas coisas vêm para facilitar. Mas você tocou num ponto importante, resistência. Ela pode existir.
pense no benefício que você vai ter. Tu vai gastar ali um dia, 2, 3, talvez, se adaptando, estudando aquilo, um mês que seja. Meu, você estudou 4 anos. Depois você fez pós-graduação. Pô, o que é uma semana para melhorar teu negócio? Então, vale muito a pena entrar nisso de cabeça, tá? Quem não entrar vai ser impelido a entrar, então é melhor entrar por boa vontade do que ser obrigado. É o que aconteceu com os jornais, né? Antigamente, alguns teimaram para não informatizarem, não entrar nessa época digital, eles foram obrigados a entrar. E quem não entrou, fechou, quebrou. Né? Então você pega aí a Folha de São Paulo, poxa, o faturamento dela no digital, ainda existe a impressa, né? Mas o faturamento dela no digital explodiu. É muito mais barato para quem assina, eu sou assinante, do que você comprar o jornal. E para eles é muito mais barato, porque não tem que imprimir, não tem que deslocar o jornal, por aí vai. Então ele ganha mais dinheiro e eu pago menos. Olha que negócio ganha-ganha. Eu ganhei porque eu pago menos e tenho a mesma informação mais rápido, e ele ganha porque ele consegue me entregar de forma muito mais barata, então ter um lucro muito maior em cima do que ele já fazia. Ele só cortou o meio do caminho. O cara que faz papel e o cara que entrega perderam o negócio. Mas a Folha ganhou. Então, talvez o office boy do escritório de contabilidade, quem ainda tem, né? Esse cara talvez perca o serviço. A empresa que aluga as áreas para guardar arquivos de contabilidade vai perder no meio do caminho. Mas o cliente ganha porque paga menos e a contabilidade ganha porque custa menos. Então, ela ganha mais de cada cliente, embora receba menos desses clientes. E o que importa no final é o lucro, né? Não adianta você ganhar uma enormidade e gastar outra enormidade. O que importa é a diferença, né? Excelente, Pablo, muito obrigada. E assim fechamos mais um evento que vai transformar a forma como você enxerga a contabilidade. Vamos junto levar esse conhecimento adiante? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tá? Nosso objetivo é tornar você um profissional ainda mais estratégico e preparado para os desafios do futuro. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga esse conselho.